Eu sempre me infiltrei, na minha vida eu fiz muita infiltração. Quando não tinha Google era melhor, porque não identificava o meu nome, é óbvio. Então eu me infiltrei em torcida organizada, em traficante de droga, traficante de arma. Eu me submeti a um tratamento de saúde em Cuba para checar como é que era o embargo americano prejudicava. Fui expulso de Cuba por causa disso. Me infiltrei, por exemplo, viver a Bíblia, o Velho Testamento por 6 meses. Isso em seitas perdidas por aí. Eu acompanhei no jornal algumas matérias que deram prêmios para ele, uma sobre alguns documentos das guerrilhas da América Central, que tinham ligações com grupos brasileiros, por exemplo. Foi uma matéria que fez enorme sucesso, enorme impacto no Brasil. Os textos dele de perfis publicados na revista da Joyce Pascovitch, a revista que se chama JP, na Joyce, são textos muito interessantes. Textos assim, ele resgata figuras do mundo policial, assim, faz deles grandes perfis. Então, isso é um aspecto que nem sempre é lembrado, porque, digamos, esse aspecto hoje do escritor de best-sellers sobre o Lobão, ou sobre grandes casos de fluxos de dinheiro, lavagem de dinheiro e drogas no exterior e tal. Ele transforma essas apurações dele muitas vezes em livros, né, que não deixa, são reportagens grandes, né, eu chamaria ao invés de livros, né, que são a rigor grandes reportagens, algumas de teor biográfico, outras não. Quem trabalha com crime sempre sofre ameaça o tempo todo. Eu acho que jornalista que leva à frente a ameaça quer aparecer. Porque, como diria o Marcelo Rezende, ele tem uma frase interessante, ele fala assim: eu tenho medo quando eu não sou ameaçado. Porque se você pagou alguém para matar alguém, essa pessoa quer receber o dinheiro do assassinato, ela não vai ligar avisando que vai te pegar. Ela quer te matar e pegar o dinheiro. O problema é quando essas ameaças resvalam na vida da sua família. Por exemplo, toca um telefone na sua casa, um parente seu atende o telefone numa hora morta da madrugada e aparece uma voz de monstro falando... Porque esse país é cheio de ladrão, seja a direita ou seja a esquerda. E é necessário o jornalista aqui. É necessário o jornalista fazendo oposição a governantes, a governos, porque nós somos os cães de guarda do poder público. O jornalismo investigativo, ele sem dúvida é o filé mignon do jornalismo, né? O jornalismo investigativo, ele tem uma filosofia muito parecida com a filosofia do inquérito, que sempre pressupõe um culpado. A polícia e o Ministério Público funcionam muito bem neste país de corruptos. Às vezes funcionam mal, mas a maioria das vezes funcionam bem, sobretudo o Ministério Público, mas também cometem erros. E quando eles cometem erros, a gente comete erros. O repórter costuma dividir o mundo entre o bem e o mal. A autoridade é o bem, o que foi elencado de bandido é o mal, e se a autoridade errou, o repórter nunca vai reconhecer porque o bandido é o mal. Não existe a terceira via, né? Ou é bem ou mal. Então eu acho que o jornalismo em geral, ele se posiciona nessa filosofia de separar o mundo entre mocinhos e bandidos. Isso é muito perigoso e leva a muitas injustiças. Muitos dos repórteres hoje, não por culpa deles, mas por causa do modelo de produção, que é muito duro, tem muito pouco tempo para se trazer matéria, muitos dos repórteres, eles acabam não trazendo esse material tão rico, acabam se acomodando. Ele tem 2, às vezes 3 pautas para fazer num dia. Se ele quiser polemizar, se aprofundar numa pauta, ele não vai conseguir cumprir as funções que estão lhe designando. Então, pela estrutura de produção hoje do jornalismo brasileiro, a tendência natural é de uma acomodação muito grande dos repórteres.